Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8, lembrando o podcast do e-book Planejamento, capítulo 8, Sistemas de Criação. Importantíssimo para a montagem do seu negócio. Presta muita atenção nesse podcast, do início até o final, para você não perder nenhuma informação e acabar começando o seu negócio de maneira errada, ok? Capítulo 8, Sistema de Criação. A forma que será conduzida a criação influencia no produto final. Esse é um conceito muito importante que você precisa ter na sua cabeça. Então vamos lá? O sistema de criação é o que orienta o produtor a ter resultados esperados com determinados plantéis. O sistema cria sequências de manejo que garantem o bom desenvolvimento das aves. A necessidade de se criar um sistema de criação de galinhas que garantisse uma produção mais rápida veio logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os países começaram a reconstrução, a população voltaram a crescer e a demanda de produto rápido, gerador de proteína. Então nós voltamos aqui para um período histórico onde se criava a galinha antes da guerra, de maneiras um pouco mais rústicas, de maneiras que tinham uma produção, mas não era tão elevada. E aí depois da guerra o planeta aí, e ali o país, grande parte da Europa, parte da Ásia lá, né, se destruiu tudo. Então precisava de um recomeço, precisava reiniciar as construções, precisava a própria população voltar a produzir, e a galinha aí foi um grande gerador de proteína para alimentar os países nessa época tão devastadora que passou aí pelo planeta. Com isso veio também a evolução genética, a hibridização e grande parte das doenças devido à baixa imunidade desses animais. Então, mais um conhecimento, a gente já chegou a falar no podcast lá, eu acho que do capítulo 1 ou do capítulo 2, não lembro muito bem, mas quanto mais você evolui a genética da ave, quanto mais a ave se torna especializada em uma função, menos saudável, entre aspas, falando aí de forma mais grosseira para as pessoas entenderem, para todos vocês entenderem, ela fica menos saudável, mais aberta e suscetível a doenças. Então, a evolução genética era necessária e é, até hoje, para você fazer com que a ave produza, seja carne, seja ovos, de forma comercial, mas isso acarreta em você ter mais problemas sanitários e mais preocupação com a sanidade das aves. Veremos a seguir alguns dos sistemas de criação conhecidos e que podem ser aplicados na sua criação, dependendo da finalidade escolhida. Tópico 8.1, sistema nada a fazer. É exatamente essa palavra, nada a fazer. É a criação de galinhas na visão da agricultura natural. Fukuoka, citado no livro de Maria Neves Salles, Criação de Galinhas em Sistemas Agroecológicos, do INEPAR, exemplifica chamando como pomar tridimensional, onde as próprias galinhas realizam a aragem e a fertilização do solo para a utilização de diversas culturas. Dessa forma, se cria uma associação entre galinhas, árvores, cultivos de hortaliças e forrageiras. A criação de animais para Fukuoka é nada mais que uma parceria orgânica entre o homem, os animais e a natureza, onde os animais são criados livres e sem restrições. Vamos refletir aí sobre esses dois parágrafos que falam aí da agricultura natural. Existe essa possibilidade de você fazer uma criação nada a fazer, mas você precisa ter consciência de perdas que você pode ter por falta de nutrição, por uma exposição dos seus animais ao tempo, então muito sol, muita chuva, muito vento, muita frieza, muita umidade, tudo isso pode acontecer e evoluir para uma doença. A exposição dos seus animais para predadores, tanto predadores selvagens como predadores, entre aspas, domésticos, que a gente tem como nossos cães, por exemplo.
Minha cadela essa semana comeu 3 galinhas, franguinhas. Então acontece, semana passada comeu 10 pintinhos separados de um teste que eu estava fazendo. Então tudo isso pode vir a acarretar algum problema na sua criação. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que não são todos os lugares que você vai conseguir fazer esse tipo de criação. Se você não está num local que tem um clima adequado e que tenha uma boa arborização no seu local, que você tenha aí um bom gramado, que você tenha árvores que gerem frutas, que você tenha uma área de mata, que tenha aí vegetação nativa, que você tenha locais de proteção, locais de cobertura, dificilmente isso dará certo, ok? Então se você tem aí um local que praticamente não tem vegetação em determinada parte do ano por causa da seca, já é um local bem mais difícil. Se você está num local que tem chuva durante o ano inteiro, que às vezes chuvas em determinado período do ano, chuvas muito fortes, também será um pouco mais complicado. Então, quando a gente lê algumas coisas assim, a gente precisa ter a visão de conceitos, as visões conceituais que estão por trás, ok? Vamos dar continuidade. Para tanto, deve ser escolhido com cuidado o cultivo e as raças linhagens para esse serviço, pois nem todas irão resistir ao manejo e viabilizando o negócio. Nesse sistema, as próprias galinhas procuram seu abrigo, mas o homem, por comodidade, poderia montar um local específico para a postura. A utilização de raças híbridas não é recomendada para esse sistema. Raças nativas, que a gente chama de SRD, né, sem raça definida, ambientadas no local, seriam os mais indicados. Importante essa dica aqui, você que está com o e-book, a faixa laranja, todas as faixas laranjas aí do e-book de planejamento são dicas importantes para você colocar aí em prática. Então, a gente não está falando especificamente que você só pode ter aquela raça específica ou aquela de fundo de quintal para fazer isso. Mas você precisa ter aves adaptadas. Pode até, a gente não indica em primeiro momento a ave híbrida, principalmente se você não tem tanta experiência, mas se a ave tem uma adaptação, se você consegue introduzir uma adaptação mais lenta para essas aves, você poderá ter resultados, mas tudo isso é teste. Em alguns locais alguém vai testar determinada raça, vai dizer que vai funcionar, beleza. Você vai passar a utilizar em outro local e possa ser que não dê certo. Então tudo é teste, tudo é uma evolução. Se você vai fazer algo novo e que não precisa ser novo no planeta, pode ser novo só para você. Então alguém pode estar fazendo em algum lugar, mas para você não comece de vez. Faça um teste, vai evoluindo, descubra o que é bom, descubra o que é ruim e continue pondo em prática. A criação nesse sistema necessita de um conhecimento de manejo geral, pois apesar de apresentar custos mais baixos, o desenvolvimento é mais lento e desordenado. A comercialização desses animais não tem retorno a curto prazo, mas pode ter um valor agregado maior dependendo da região. Então, vai começar uma criação desse tipo, a sua intenção é que seja comercial, saiba que demora um pouco mais de você começar a ter resultados. Você vai ter galinhas que não vão desenvolver no tempo certo devido à falta de nutrição e à falta de genética. Você vai ter uma desordenação em relação ao plantel. Então tem galinhas que vão chegar, tem galinhas que vão ficar na metade do caminho, tem galinhas que vão se atrasar e tem galinhas que não vão chegar. Você precisa ter isso na cabeça. Tendo tudo isso na cabeça, com tempo para fazer essa criação, toca o barco, que no futuro você vai ter aves que valem um valor um pouco mais comercialmente. Mas você precisa saber se sua região valoriza isso e se paga por isso, ok? Você vai ter menos custo, que você vai usar um pouco a natureza, mas em compensação você vai ter aves que não vai chegar, aves que vão demorar para chegar, e aí você precisa colocar na balança se vale a pena ou não. Tópico 8.2, sistema extensivo. Nesse sistema de criação, as galinhas são criadas em liberdade, podendo ir e vir ao bel prazer. Consome alimentos naturais,
não sendo vetada a opção de fornecimento de rações balanceadas ou de apenas o milho, o que é mais comum. A existência de uma estrutura de galpão não se faz necessária, pois as próprias aves acham um local para se abrigar, mas é comum e de boa prática se manter uma estrutura mínima para fornecimento de água e alimento, bem como local para recolhimento dos ovos e indivíduos para o abate. Bom falar sobre o sistema extensivo, então tem um pouco de diferença do sistema nada a fazer. Você pode introduzir algumas rações aí, talvez não em níveis mais elevados ou em níveis mais comerciais, mas para dar uma nutrição ali mais próxima do adequado. E aí você fornece também alimentos complementares numa condição maior, seja sobras aí de alimentos de casa, seja sobra de fruta, legumes, verdura, casca de algumas frutas dessa, cuidado com algumas, como o abacate, por exemplo, que é tóxico a casca. Então, você tem um fornecimento para os animais não tão regrado, não tão voltado para uma nutrição mais avançada, mas você tem, já não deixa ela totalmente desguarnecida procurando a própria alimentação dela. Você fornece algumas coisas e você também monta uma estrutura, é o mais adequado, também nada de extraordinário, mas pelo menos um pequeno barracão onde ela possa se esconder, onde ela possa passar uma sombra, onde ela possa passar uma chuva, onde ela possa dormir, onde possa colocar os ovos, onde você possa colocar com segurança um comedouro, ou dependendo da quantidade, um comedouro, os comedouros e os bebedouros, para ficarem ali também protegidos de animal silvestre, de uma chuva, de um sol, para elas poderem se alimentar. Então você tem um ponto de referência, até mesmo para prender, até mesmo para recolher, quando for o caso, mas não de forma tão mais rigorosa. Mas você tem um ponto base, é recomendado você ter um ponto base para uma proteção, para uma alimentação nada tão estruturado. O nível de investimento é baixo, mas a produção é diretamente proporcional. O que é que isso quer dizer? O que é diretamente proporcional? Tem uma produção baixa, ou tem um investimento baixo, produção baixa. Um investimento mais alto, produção mais alta. Então, nesse sistema extensivo, você tem um investimento um pouco mais baixo, porque o galpão, digamos assim, um galinheiro você precisa ter um investimento um pouco mais alto. Nesse caso, você já reduz, né? Porque você vai fazer só um ponto base de apoio, então você já não tem tanto investimento, mas em compensação, sua produção não é tão mais elevada. Os maiores problemas nesse sistema é o controle de uniforme do plantel, ataque de predadores e produção baixa. Você consegue reduzir um pouco a questão de predadores com esse ponto de apoio, mas a produção continua sendo baixa e a uniformidade do plantel também você vai ter. Item 8.3, sistema semi-extensivo, que é o que a gente trabalha e o que a gente recomenda para quem quer ter uma criação mais rústica comercial. Criação mais rústica comercial. No sistema semi-extensivo, se mantém um galpão mais estruturado, mas as aves têm uma liberdade ainda grande. Normalmente, com um piquete único, elas podem transitar entre o pasto, que geralmente tem tamanhos mais elevados, chegando a meia ave por metro quadrado. Importante logo aqui nesses dois primeiros parágrafos a gente identificar que você tem que ter um galpão, você precisa ter uma estrutura de galinheiro bem estruturado, conforme a gente fala aí no e-book Estrutura, que a gente vai fazer o podcast dele também, para você que está aqui no Clube dos Produtores. Para quem está ouvindo o podcast de forma aleatória, você pode adquirir aí, os links aí estão na descrição, sobre adquirir esse podcast aqui com o e-book em relação ao planejamento, ou você adquirir também os de estrutura. Mas você tem um galpão mais estruturado, você precisa ter um piquete cercado, mas numa densidade bem menor do que o normal, para você manter aí uma liberdade maior e uma mais rusticidade no sistema. Mas você tem um ponto de apoio, quer dizer, mais do que um ponto de apoio, porque a gente citou ponto de apoio aí em relação ao sistema extensivo. Você tem mais do que um ponto de apoio, você tem um galinheiro, você tem um galpão estruturado, só que aberto para o piquete, ela podendo sair, entrar e sair quando quiser. O sistema que mais indico para quem vai trabalhar com aves híbridas, ou SRD,
para a venda de animais para abate. Esse sistema ainda possibilita lidar com aves de tamanhos, raças e idades diferentes ao mesmo tempo. Isso principalmente por causa da densidade, que é bem baixa. Não pode se esquecer que quanto menor é homogêneo o seu plantel, menor a velocidade de desempenho. Então, quanto mais você tem raças misturadas, animais de tamanhos diferentes, mais demorado será a evolução deles. Isso você precisa estar ciente. Mas isso é o que torna o sistema mais apropriado para se conseguir um resultado de aves mais rústicas para aves híbridas, que são programadas para um desenvolvimento um pouco mais eficaz. Ok? Então isso é uma dica de ouro aí para vocês que querem ter uma criação com aves compradas, com pintinhos comprados, pintinho híbrido, e querem torná-lo um pouco mais parecido, mais próximo com a galinha de capoeira. Você manter uma ração, um manejo adequado, mas um plantel não homogêneo para você ter cada vez mais uma rusticidade daqueles que estão subindo, pegando o corpo ainda. Tópico 8.4, sistema semi-intensivo, que é o que nós aqui do Sítio Sancap chamamos de sistema de alto desempenho para a criação caipira. O sistema semi-intensivo se configura em aves com liberdade controlada e maior rigor nos procedimentos de manejo alimentar e sanitário. Pasto geralmente separado em piquetes rotacionais, com ocupação máxima de 1 a 2 aves por metro quadrado. Então, só nesse parágrafo aqui, a gente já define um pouco sistema semi-intensivo. Você tem um galpão estruturado, você tem um piquete. Esse galpão estruturado e esse piquete pode ser uma densidade mais alta um pouco, a gente recomenda sempre 5 aves por metro quadrado no galpão, de 1 a 2 no piquete, mas a saída das galinhas já não é por vontade delas. A saída das galinhas é controlada, então você precisa saber do tempo, precisa saber se está legal, precisa saber se o pasto está legal, se vai ter chuva, se vai ter sol, se está adequado para sair ou não. Você libera em determinado horário, chame em outro horário por causa de comida, por causa de bebida, por causa de controle, de pesagem, etc., para você ter um controle maior dessas aves. As aves são liberadas para campo apenas para a redução do estresse com a expressão de características dos seus ancestrais. Ciscar, procurar alimentos, banhos de sol e de terra, esticar as asas, movimentações, dentre outras. Existem espaços abertos, mas as galinhas encontram-se confinadas a um espaço vedado com arame, telas e piquete. Necessário é a existência de um galpão onde se podem fechar as galinhas à noite ou recolhê-las quando houver necessidade de perigos à saúde, como chuva ou predadores. O criador das galinhas fornece praticamente toda ou mesmo toda a comida e a água e outras necessidades para a nutrição adequada para o desenvolvimento das aves. Esse sistema é o mais utilizado para a criação de galinhas caipiras de alto desempenho de carne e de ovos. Eu não recomendo outro sistema para ovos. Se sua intenção é fazer criação de ovo comercial, uma criação que realmente te dê resultado, é em sistema semi-intensivo, com todas essas características que a gente falou, dá um pause se for o caso, volta um pouco e ouve. Se sua criação é para ovos, esse é o sistema que eu recomendo. Eu não recomendo um sistema mais rústico se sua criação é para ovos. Sistema mais rústico, você vai ter dificuldade com ovos, vai ter dificuldade com produção e talvez você não alcance um valor de faturamento desejado. Você pode fazer testes, você pode evoluir, mas principalmente se você está começando agora, não é o momento em trabalhar com ovos de maneira rústica. E se você quer um controle maior em relação a peso dos seus animais, sistema de alto desempenho é o melhor para quem quer para abate também. Quem vai ter mais rústico, semi-extensivo, quem vai ter algo mais controlado, semi-intensivo. Tópico 8.5, sistema intensivo. É bom deixar claro que sistema intensivo não existe em sistema caipira, mas como a gente falou nos outros podcasts, a gente vai dar pinceladas aí em outros sistemas, no que a gente fala de industrial e de orgânico, para poder se situar legal. Apesar de estar aqui dentro, sistema intensivo não existe em criação caipira. O sistema intensivo é utilizado pela avicultura industrial
mais robusta, como também a formação de profissionais especializados e bem treinados para exercer a função interna da produção. A utilização de raças e linhagens selecionadas pelo sexo e específica para a produção destinadas também é um fator de elevação dos custos da produção, pois esses animais são mais difíceis de serem encontrados e têm um valor unitário mais alto. Esse sistema possibilita a produção em alta escala, com valores mais baixos, mas os ganhos baseados em quantidade produzida é a chave do negócio de um sistema intensivo, de um sistema industrial. Você tem aves especializadas que evoluem em uma velocidade muito grande, você tem uma quantidade de ração controlada, um ambiente controlado, sanidade controlado, e você vai ganhar dinheiro na quantidade. Quanto maior seu plantel, mais você ganha. Plantéis pequenos em sistemas intensivos têm um custo elevado que você talvez não consiga cobri-lo com seu faturamento. Mas o galpão já controlado, em tamanho controlado, vai se gastar quase o mesmo se você botar 100, 1.000 ou 10.000 galinhas. Então, você tendo espaço, você tem um custo elevado, mas quanto mais aves você puder colocar, mais você vai ter de retorno. Nesse sistema, a incidência de doenças é bem elevada devido à concentração de animais no mesmo espaço. Por isso, os cuidados com o tratamento diário da cama se faz necessário. E também, sem esquecer, a questão de climatização. Importantíssimo, climatização, ambiente totalmente isolado e climatizado para os animais. A prevenção de doenças através de vacina e manejo sanitário e alimentar é mais dispendioso que outros sistemas, que se é possível dispensar algumas vacinas, dependendo da incidência na sua região. Porque se trata de animais mais adaptáveis, no caso de outros animais, em sistema caipira, animais mais adaptáveis, animais um pouco mais rústicos, animais que têm um contato com liberdade um pouco mais cedo. Já esses animais de genética avançada, animais que produzem aí em alta escala em relação a ovos, 400, 420, 450 ovos, em relação a abate, 32 dias já estão prontos. Esses animais você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque ele tem uma genética e uma fisiologia um pouco mais frágil. Ok? Um grande abraço, chegamos ao final de mais um podcast. Vamos para a próxima aula.